Olá, meus irmãos de Ideal Espírita, nós que nos encontramos mais uma vez aqui nessa plataforma tecnológica maravilhosa, em que nós podemos nos comunicar, à distância, pode ficar arquivado aí para assistir a qualquer hora. Nós que fazemos com muito bom gosto, com muita boa vontade, sempre falar da doutrina espírita, para mim, pelo menos em particular, é uma coisa que me traz muita satisfação. A pedido dessa casa maravilhosa, nós estamos aqui para desenvolver o tema, os 150 anos do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, como vocês já sabem, meus irmãos queridos, nós faremos o protocolo, O protocolo aqui, faremos a leitura da página, depois eu irei fazer a prece e assim nós iremos bater um papo, Vamos trocar umas ideias, vamos conversar sobre esse livro, Já que nós estamos comemorando agora no mês de agosto os seus 159 anos de existência, esse importantíssimo livro, e até então meio esquecido pelos próprios espíritas, mas que ele tem o seu lugar na construção da própria doutrina, do corpo da doutrina espírita. E vocês vão ver por quê, tá? Nos encontramos já já. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 40. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 5. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro sempre vem, porque é infinita misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, meus queridos irmãos, minha família espírita, vamos pensar na imagem de Jesus Cristo, como cada um gosta de ter, de pensar sobre ele, para dirigir a nossa mente, o nosso coração, ao coração misericordioso do nosso mestre, do nosso governador espiritual, do nosso modelador, da nossa referência, e falar com ele: querido mestre Jesus, nós que nos encontramos mais uma vez aqui, num trabalho de divulgação da doutrina consoladora, da sua doutrina, a doutrina dos Espíritos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos envolva espiritualmente, para que as nossas palavras sejam as palavras mais fidedignas, Senhor, da Tua mensagem. Não pela nossa vaidade pessoal, Senhor, mas como mensageiro também dessa importantíssima doutrina. Abençoe, Senhor, a essa casa que nos convida, que nos recebe, ela que dedica tanto trabalho de amor, de educação das almas e de consolo. Que os seus trabalhadores dos dois planos da vida, Senhor, possam receber sempre a sua energia, o seu apoio, para continuarmos, apesar dos inúmeros percalços que todos nós atravessamos nesse mundo material,
percalços do nosso convívio externo e percalços, Senhor, do nosso próprio mundo íntimo. Que o Senhor nos chame sempre, sempre, sempre para direcionar a nossa bússola para o norte do bem, em direção ao nosso Pai Criador, aquele que nos destinou a uma grande herança que cada ser, cada um de nós teremos direito de adquirir quando chegarmos, Senhor, a essa etapa final de evolução. Senhor, que a sua força, a sua luz, que a sua presença possa estar aqui e as nossas palavras possam estar contigo. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu havia dito, em convite dessa casa maravilhosa, nós vamos falar sobre os 150 anos do livro O Céu e o Inferno, um livro do Pentateuco, né? Vamos lembrar que os 5 livros, né, de Allan Kardec, né? Esse aqui é o 4º livro, se eu não me engano, o livro, ele foi lançado em 1º de agosto de 1865, né? 1865, lá no século XIX. Então ele, naturalmente, tem um bom tempo de existência e, infelizmente, para nós espíritas, aí precisamos fazer a nossa autocrítica, né? Ele é um livro esquecido. Às vezes a gente repara muito que nós nos dedicamos, quando dedicamos, né, aos estudos kardecianos, vamos dizer assim, da codificação, a gente se situa mais no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqueles que estão mais envolvidos com o trabalho mediúnico, o trabalho do passe, ainda se estende ao Livro dos Médiuns. E aí fica os 3, né? Fica os 3 pobrezinhos, vamos dizer, brincando, né? Fica os 3 livros mais esquecidos, que é o Céu e o Inferno, a Gênese e Obras Póstumas, né? Que é Obras Póstumas, uma coleção de um livro que Kardec não conseguiu ainda, né? De vários artigos, de vários assuntos que ele estava trabalhando, que ele não conseguiu a tempo de vida terminá-lo. Então, esses 3 livros que eu citei para vocês, eles são os mais esquecidos. E eu digo assim, eu acho que até o céu e inferno é mais esquecido até que a própria Gênesis. Mas nós estamos aqui para lembrar, e por isso dessa data, dessa importância, dessa comemoração, e a gente sempre relembrar, né? É um trabalho de memória, por isso que precisamos ter aniversário, né? Homenagem, para lembrarmos sempre dessas questões. E nós estamos aqui no mês de agosto para lembrarmos esse importantíssimo livro. Como eu havia dito para vocês, ele é o 4º livro da codificação doutrinária preparada por Allan Kardec, que tem como objetivo explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo, baseado nos conteúdos introduzidos de O Livro dos Espíritos. O que a gente descobriu na pesquisa? A gente descobriu na pesquisa que, vamos dizer assim, nas minhas palavras aqui, por favor, Kardec, depois de ter feito o Livro dos Espíritos, lógico que ele era uma pessoa assim, extremamente questionada, perguntada, né, porque ele era um codificador, e ele sentiu a necessidade de se criar, de destinar uma obra mais especializada, assim, mais particular de certos assuntos que estavam já abordados dentro do Livro dos Espíritos. E aí é a questão da justiça de Deus, né? O objetivo da justiça de Deus à luz do Espiritismo. Porque isso vem lá daquela questão, a gente quando raciocinamos sobre reencarnação, ou seja, volta. Então, no nosso convívio material aqui, o espírito volta para o convívio material. Quando se raciocina sobre a imortalidade do espírito, e quando ele se raciocinava sobre a lei de causa e efeito, né, a lei de causa e efeito, era preciso construir uma ideia melhor, né, um entendimento melhor dos objetivos que Deus colocou com isso. Aí Allan Kardec ele vai destacar
muito bem no livro O Céu e o Inferno. Ele vai pontuar essas questões da justiça divina, como funciona a justiça divina. E aí a gente descobre, a gente aprende com os espíritos e com Allan Kardec, que está dentro dessa questão, dessa discussão da justiça divina, a questão da lei de causa e efeito, a questão da reencarnação e a questão da imortalidade do espírito, né? E sendo que todos esses elementos, todas essas bases da doutrina dos espíritos, elas estão todas elas ligadas a um tronco principal, de qual eu identifiquei, que é a ideia, né, que é a evolução, né, o progresso, a evolução infinita do espírito. Então, só existe lógica, só existe racionalidade quando a gente pensa esses elementos, esses princípios, né, esses fatores dentro da doutrina do espírito, da justiça de Deus, se a gente raciocinar sobre a base da lei de progresso, né, ou evolução. Então, o espírito, segundo as leis de Deus, ele é necessariamente, ele é impelido, ele é obrigado ao progresso, à melhoria constante, até atingir, como diz Jonas de Andes hoje, né, a perfeição relativa, né, porque a perfeição absoluta não existe, porque a perfeição absoluta seria a gente colocar um ponto final no nosso trajeto de evolução. E como os espíritos disseram que a evolução é infinita, então o nosso raciocínio só pode supor que quando nós falamos de perfeição, na nossa pobreza de linguagem, no nosso relativismo de momento, né, da nossa realidade, a gente está falando de uma etapa, de um curso, ou melhor, de um percurso dessa nossa evolução, desse nosso caminho. Então, dentro do nosso percurso, aí eu tenho um entendimento que é quando o espírito ele vai eliminar toda a sua natureza material, toda e qualquer, né, toda forma de matéria, até a perda do seu perispírito, né, que o perispírito é um envoltório que recobre o espírito, e ele tem uma natureza material, apesar de quanto mais evoluído, menos denso, menos material, mais rarefeito, vamos dizer assim, ele fica mais sutil, até chegar um momento que ele não precisará mais desse envoltório. Aí, quando não deixa, ele não tem mais necessidade desse envoltório, nós, por pobreza de linguagem, por limitações que nós temos aqui na Terra, de entendimento e tal, a gente costuma dizer que o espírito chegou à perfeição. Mas ele chegou à perfeição relativa, ele chegou à perfeição de um período. E aí, no seu desenvolvimento, no seu progresso, já sem necessidade de perispírito, ele já passa por um outro percurso de evolução que a gente costuma falar que são os espíritos crísticos, né? São os espíritos da categoria, da ordem, como Allan Kardec coloca no livro dos Espíritos, a ordem dos espíritos puros, né? Puros porque não tem materialidade nenhuma relação com a matéria. Mas eles estão em evolução, eles estão em processo de evolução ainda e vão continuar, não tem ponto final. Só que é um processo de evolução que foge completamente ao nosso entendimento aqui no nosso mundo, né? Na nossa etapa evolutiva como humanos, né? Como humanos, como seres humanos, né? Ligado à Terra, tá? Nós não compreendemos ainda, nos falta ainda um percurso grande na evolução para que a gente possa vislumbrar, pelo menos, como é que é esse processo. A gente tem pelas mensagens mediúnicas, mensagens espíritas de confiança, que eles relatam que é infinitamente, eles falam que é infinitamente melhor do que
o nosso mundo, o nosso modo de viver, o estado deles, né? O estado deles é infinitamente melhor do que o nosso. Então, para que isso ocorra, a gente precisa, no transcurso da nossa evolução, a gente precisa fazer as nossas reparações diante de Deus, diante das leis divinas ou das leis naturais. Aí é que entra a questão da justiça, de como esse mecanismo funciona, ok? Aí a obra do céu e do inferno, né? Quando ele fala, a obra demonstra a imortalidade do espírito e a condição que ele poderá usufruir no mundo espiritual como consequência dos seus próprios atos. Divide-se em duas partes, sendo a primeira a parte da doutrina, a primeira, e a segunda a parte do exemplo. Então, o que Allan Kardec pegou? Do trabalho que ele fazia de perguntar aos espíritos, ele notou as diversas ordens de espíritos. E ele, por exemplo, ele manteve o seu objetivo ali, né, a sua preocupação ali, dos espíritos medianos e sofredores. E aí ele vai descobrir que não existe uma eternidade na penalidade, na eternidade na condição desses espíritos sofredores, de ficarem nos estados. Então ele tem uma série de relatos, que é a segunda parte dos exemplos, dos espíritos contando não só a sua morte, mas contando como eles estão vivendo no mundo espiritual, como eles vivem, como eles sofrem e por que eles sofrem das suas faltas, etc. Então ele vai descobrir que aí está funcionando um mecanismo da reparação divina, que ele vai colocar como a justiça divina ali. Tá? Então a obra vai tratar dessa parte. A primeira parte da doutrina, que eu vou comentar aqui, né? A primeira parte da doutrina, Kardec estabelece um exame de comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Deixa eu falar só essa parte aqui. Então, na primeira parte aqui do livro, ele vai falar no campo doutrinário e ele naturalmente vai partir de um questionamento, né? Um questionamento, vamos dizer assim, científico, filosófico, bastante respeitoso, por sinal. Né? Ele não é um detrator de doutrinas nenhuma, pelo contrário, ele reconhece a importância evolutiva de cada um, mas ele entende, Allan Kardec entende que nós somos espíritos de evolução, então a gente chega uma hora que nós temos que abandonar certas crenças, certos modelos, para a gente ir para modelos mais aperfeiçoados, mais evoluídos. Eu costumo brincar né, no meu meio, no meu grupo, né, que chega uma hora que a gente, criança, tem que largar certos brinquedinhos, né, certos brinquedos, certas referências, e nós vamos para brinquedos mais adultos, brinquedos mais evolutivos. É assim que funciona também as doutrinas religiosas. A gente vai abandonando certos modelos de crença, certos entendimentos, para buscarmos um entendimento que sempre irá se aproximar da grande verdade divina, né? Da grande verdade divina, que é o objetivo de todos os espíritos encarnados aqui na Terra. Todos os espíritos estão em evolução, como eu disse. E aí ele vai questionar sobre a questão da vida após a morte, no entendimento das religiões tradicionais. Vamos lembrar que Allan Kardec, ele é um cidadão do século XIX, da sociedade francesa. Apesar da sociedade francesa já estar bastante descolada da parte religiosa, né? Ou seja, a filosofia, a ciência já dava salto de evolução e ela estava já em um estado de independência, né, total da religião. A religião ainda assim era muito forte, e é muito forte até hoje na França, né? A França é um país, pelo menos no seu interior, né, na grande parte da sociedade católica ainda, né, bastante católica. Então temos que lembrar que ele vai se basear na religião, na ideia mais dominante, né, mais predominante, que era a Igreja Católica tradicional ali. E aí é sobre isso que ele vai colocar.
a partir dos seus estudos junto com os espíritos, né, ele vai desmontar, vamos dizer assim, a questão da morte, né? E aí ele vai discutir fatos, né, como a morte de criança, de seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Então a gente sabe que acontecem muitas coisas na vida, e sempre aconteceu, e a religião tradicional ela nunca teve condições de abordar, porque o seu limite de horizonte, né, o seu limite de entendimento era muito restrito, muito curto. Então era necessário uma nova doutrina que pudesse alargar esse entendimento. Aí é quando surge o Espiritismo, a voz dos Espíritos começam a explicar, olha, como é que o negócio se dava mesmo. E aí ele começa a desmontar a ideia mais infantilizada da religião, né, como eu coloquei, os nossos velhos brinquedinhos. Ele começa a dizer que não era mais necessário esses antigos brinquedinhos. Então ele começa a explicar, por exemplo, que sempre foi um mistério para a religião tradicional, por exemplo, a morte de uma criança. Eles diziam que a criança nascia pura, então por que morre a criança? Por que morre a criança? E como é que está a justiça nisso, etc, etc. E várias outras coisas. O nascimento de gente com deformações, com problemas. Por que uns nascem com teoricamente com seus corpos perfeitos e mentalmente também, né? E outros não. Então aonde é que estaria a justiça de Deus, né? Nesse processo, né? E aí ele vai se fundamentar toda a explicação da justiça a justiça divina, né? A justiça de Deus, na imortalidade e na reencarnação, dentro do mecanismo de causa e efeito, que é aquele elemento, né, dentro do elemento central, que foi da principal pista pavimentada da lei de progresso, como eu falei já para vocês. Ok? Então, Kardec procura elucidar temas como anjo, céu, demônio, inferno, penas eternas, purgatórios, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, entre outros, apresentando a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. Então, Kardec, claro que aqui, gente, por favor, não há nem tempo, nem condições de a gente falar todo o livro. A gente está dando uma abordagem aqui dos assuntos gerais do que trata o céu e o inferno para motivar vocês aí a encarar esse livro, a estudar o livro, colocar esse livro também no roteiro de estudo. Ele é muito legal, ele é muito esclarecedor, tá? Então, voltando aqui, ele vai discorrer quem são os anjos, né? Na visão tradicional não se encaixa, né? Não se encaixa com a visão espírita, porque a visão espírita tem a visão, como eu já falei para você, é uma visão evolucionista, né? Na visão espírita, todos os espíritos, como diz no livro dos Espíritos, todos os espíritos nasceram simples e ignorantes. Como a gente brinca, né? Nós espíritos brincamos, né? Nascemos 0 quilômetros. Então todos nós nascemos 0 quilômetros, todos. Não há nenhum privilégio, não há nenhuma exceção à regra nesse processo. Até Jesus Cristo, que é o ser mais evoluído do qual nós conhecemos, ele também começou 0 quilômetros. Claro que o seu processo já se deu, no nosso entendimento, há tanto tempo, né? Eu costumo dizer que para mim ele se deu na primeira geração lá das galáxias, né? Quando o nosso universo conhecido, né? o nosso universo foi criado, e ele chegou ao estágio que chegou para ser nomeado como o governador do nosso planeta. E dizem aí o Emmanuel, né? Ele faz parte de uma comunidade de espíritos puros que dirigem o sistema solar. Então, ele é o nosso tutor, ele é o nosso grande pastor que está conduzindo as almas aqui da Terra a Deus, né? A grande evolução. Então ele é o grande responsável sobre isso aí. É assim que o Espiritismo pensa. Então o Espiritismo não coloca os anjos como seres privilegiados, já criados para
criado como anjo. Não, ele teve o seu processo evolutivo, né? A ideia de céu, né? Nós sabemos que não existe a ideia do céu tradicional, idílico, fantasioso, um tédio do caramba, uma ociosidade do caramba. Não existe esse tipo de céu, né? Existe sim as zonas, as regiões superiores de encanto, de beleza e de tudo mais, do qual nós estamos caminhando evolutivamente para lá. E também nós sabemos que não existe demônio, né? Não existe o demônio daquela figura que rivaliza com Deus, né, na criação, né? É como se fosse um ser à parte, uma potência à parte que vai duelando com Deus. Não existe isso. A gente sabe que os demônios são os espíritos inferiores, são os espíritos muito imperfeitos que resistem a se transformarem. Mas os espíritos dizem que existe, ninguém fica para sempre assim, né? Vai chegar o dia de cada um. Eu não sei, você também não sabe, e talvez até a própria espiritualidade não sabe qual vai ser o tempo de cada fera dessa, né? Cada fera dessas infernais, cada espírito desse, que eles vão chegar ao dia que vão desistir do mal e vão começar a fazer o trabalho da reparação dele para a sua evolução, e assim em direção à perfeição relativa, como todos nós aqui. Vai também desmistificar a questão do inferno, por isso que o livro é também chamado de Céu e Inferno. Da mesma forma que não existe o céu idílico, parasítico, ocioso, não existe o inferno no caldeirão das penas eternas, que o cara vai ficar lá eternamente, etc. E aí é um raciocínio simples. Quando a gente pensa na lei de justiça, de amor, de caridade, qual coração que teria Deus de destinar os seus próprios filhos, né? É só pensar num pai aí, ou numa mãe, de ver o seu filho ou filha condenado eternamente, numa prisão eternamente, ou seja, não tem mais solução. Isso é uma aflição absurda para o espírito, um espírito de uma mãe, de um espírito de um pai. Então, nesse mesmo raciocínio, a gente pensa sobre Deus, né? Deus, ele criou todos nós. Ele não criou todos nós para uma sorte aleatória do nosso livre-arbítrio da evolução, né? Está jogando dado, você pode... Não, ele não está. Ele dá oportunidades, as oportunidades que estou falando, tá? Ele dá as oportunidades iguais para todo mundo, ou seja, todo mundo vai experienciar, entendeu? Ambientes, situações de vida para a propulsão do seu próprio progresso, da sua própria melhoria. Então ninguém vai ficar estacionado, tá? Ninguém fica estacionado. A gente pode, como dizem os espíritos, retardar o nosso progresso, mas impedir não. Impedir não vai ser, tá? Então, a outra coisa que ele trata no livro, as penas eternas, como eu falei para vocês, não existe as penas eternas. O purgatório, né, como o purgatório seria, no nosso entendimento, o entendimento até de Kardec, o mais sensato, o mais próximo, né, que seria essa região de transição, né, que, na verdade, as regiões que a gente chama de umbral, né, ficou caracterizado na literatura espírita como umbral pelo André Luiz, pelo espírito de André Luiz. O umbral é uma região de transição, gente. É uma região de sofrimento, sim. É uma região de purgação, assim, de depuração do espírito que veio da Terra e não foi bem na Terra, é verdade, mas não é eterno. Tanto que ali tem um processo, tem um mecanismo constante da misericórdia divina de socorro aos espíritos, desde que os espíritos eles peçam sinceramente socorro, né? Que estejam sinceramente preparados para ser socorridos. Mas mesmo aqueles que retardam, segundo os próprios espíritos, a justiça divina e a misericórdia divina não deixam de atendê-lo. Vai chegar uma hora que eles vão ser recuperados, sim, tá? Fala também da questão do temor da morte, porque
culturalmente, né, nós temos um medo da morte. Ele é um artigo excepcional que ele trata ali. Até ele se baseia muito nas crenças, né, nas próprias crenças, na própria crença religiosa, que coloca muito a ideia do castigo, né, da pena eterna, da condenação eterna. Então as pessoas, todos nós, ficávamos sempre com medo da morte, etc. E aí do mistério, né, do mistério que se colocava da questão da morte. Aí o Espiritismo desmistifica tudo isso, acaba com tudo isso, com essas ideias. Já colocamos, como já disse para vocês, que são conceitos antigos, são conceitos ultrapassados, são conceitos de uma outra fase da nossa evolução que não tem mais sentido de ser alimentado nos novos tempos, nos tempos modernos, nos tempos que caminhamos para um mundo de regeneração, principalmente, né? Não é concebível, na minha cabeça pelo menos, não é concebível a Terra e a humanidade que conseguir chegar ao mundo de regeneração e essa ideia da morte não ter sido desmistificada, né? As pessoas continuarem com o mesmo temor, com o mesmo medo, etc. Ou seja, não estaríamos no mundo de regeneração, né? É preciso que haja as mudanças das mentalidades também junto, acompanhando esse processo. A outra coisa, ele trabalha muito interessante, por que Moisés proibiu, né, a comunicação e a evocação dos mortos, está muito bem explicado ali. Aquela proibição é uma proibição local, momentânea, circunstancial, e é como o próprio Allan Kardec faz questão de colocar ali na obra, que se ele proíbe a comunicação dos espíritos é porque havia comunicação com os espíritos, não só existia a comunicação dos espíritos, como a possibilidade da comunicação dos espíritos, tá? Ele vai abordar muito bem esse livro. Eu acho assim também um dos temas interessantíssimos que Allan Kardec colocou já no século XIX para a gente, que está aí à disposição de toda a comunidade espírita e até a comunidade espiritualista, assim, de simpatizante das ideias espirituais que queiram entender como os espíritas pensam, né, como o espiritismo pensa, aborda esses assuntos, ok? E deixando naturalmente o livre-arbítrio de cada um, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio para se posicionar sobre isso e fazer a transformação, ou fazer a sua crença, né? A sua crença funcionar, ok? A segunda parte, como eu já falei para vocês, tudo que eu estou comentando aqui antes foi da primeira parte, né? Das doutrinas. Agora, da segunda parte do livro, né? O livro é dividido em duas partes, aí ele é inúmeros relatos, né? A segunda parte é resultado de um trabalho prático que reúne modelos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. São depoimentos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas em expiação terrestre. Então são os espíritos falando da sua condição. Uns falam da sua condição de morte, né, de desencarne, e outros falam da condição espiritual. Aí Allan Kardec ele teve cuidado de reunir e colocar aqui tanto os espíritos que estão numa condição feliz, os espíritos que estão numa condição mediana e uma série de espíritos nas condições inferiores, espíritos assim, como ele falou, espíritos suicidas, espíritos vingativos, espíritos criminosos, etc., como eles estão falando, né? Como eles relatam a sua situação no mundo espiritual. Eu lá atrás, muitos anos atrás, quando eu entrei no espiritismo, antes mesmo de ler os livros de André Luiz e o Memória do Suicida da Fonte Pereira, que é um livro extraordinário também, eu li esses depoimentos. Eu me lembro que na época eu fiquei até um pouco impactado, né? Ainda muito virgem, né? muito fresco do espiritismo, eu fiquei muito impactado, mas foi assim, foi esclarecedor, as coisas encaixavam, né? A ideia de como funcionava o mundo espiritual, como funciona o mundo espiritual, dentro desse mecanismo da justiça divina, como é perfeito, como funciona, né? Então, para mim, naquele tempo, foi assim, mentalmente, né, filosoficamente,
libertador. Finalmente, uma explicação que me dá racionalidade, uma explicação que me preenchia. Eu me lembro muito bem disso. Então, vamos lá. E aí, para encerrar aqui o nosso papo, né? O nosso papo hoje está um pouquinho mais curto, mas porque não tenho aqui condição de falar do livro todo, senão a gente vai precisar de uns meses aqui de transmissão, né? Porque o livro é grande, interessantíssimo. Eu estou aqui apenas colocando, gente, os elementos que ele trata, lembrando dos seus 159 anos, né? Agora em agosto, desse importantíssimo livro, que ele não pode ficar apenas na estante. Ele tem que ser constantemente sendo pesquisado. Se alguém fala assim, que a gente ouve, né? Algumas pessoas falam assim, mas eu já li tudo. Não. Só leu, gente. A gente estuda a doutrina espírita a vida toda, o tempo todo, lendo, relendo, vai para cá, pega e vai de volta, vai no livro dos Espíritos, vai no Evangelho, vai na Gênesis, vai nos Infernos, vai no livro dos Médios, vai nos outros, as obras auxiliares consagradas. A gente tem que estar o tempo todo, porque existe partes que a gente não percebe, porque a gente não está maduro naquele momento, né? E é necessário que a gente faça uma revisão para a gente capturar, pegar aspectos da doutrina espírita de Allan Kardec, do trabalho kardeciano, que nos escapou naquele momento. Fora a questão da nossa atualização, né? Da ideia ficar sempre na nossa mente, porque se a gente ler e não ler mais, aquela ideia vai sumindo, vai para o esquecimento. Então, para a gente já se atualizar também. Então, aqui no encerramento, eu peguei do próprio livro Céu e Inferno, um trecho do prefácio do Céu e Inferno, desse livro aqui, Allan Kardec, que ele fala assim: o universo é um vasto canteiro de obras, uns modelam, outros constroem. Cada um talha a sua pedra para um novo edifício, cujo plano definitivo é prerrogativa do grande arquiteto e cuja economia só será compreensível quando suas formas começarem a delinear-se acima da superfície do solo. Lindo, né? Muito lindo. Quem escreveu isso? O nosso codificador, Allan Kardec. Ok, meus irmãos? Nós ficamos por aqui, muito agradecido por esse convite e nos colocamos à disposição de novos convites, de novos bate-papos sobre qualquer aspecto da doutrina espírita. Ok, meus irmãos? Que todos se sintam abraçados, consolados, né, amados. Vai aí meu grande abraço a todos dessa casa maravilhosa, a todos os amigos daí, e ficamos para a próxima. E aí, como manda o protocolo, vou fazer a nossa prece e já me despeço com vocês, ok? Querido Mestre Jesus, quero muito, Senhor, agradecer pelo seu apoio espiritual, pela sua força, pelo trabalho realizado de comunicação, Senhor, e de esclarecimento da sua doutrina, a doutrina dos Espíritos. Que os irmãos daí, que nos ouvem, nos assistem a qualquer momento da sua vida, possam se sentir consolados, possam se sentir apoiados pela sua grande força, pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia. E essa casa que nos convidou, Senhor, que ela possa continuar sendo apoiada em todos os seus projetos que direcionam sempre ao bem, sempre a consolação, sempre a educação das almas, Senhor. Esse é o objetivo do Espiritismo, a educação das almas. Que todos, Senhor, que todos possam estar contigo, agora e sempre. Que assim seja.